Este vídeo apresenta um filodebate hipotético entre Tomás de Aquino e Martinho Lutero, baseado em pesquisa rigorosa e adaptado para fins didáticos e de entretenimento. Ele não se propõe a ser historicamente preciso, mas sim a explorar conceitos teológicos complexos de forma acessível. Para aprofundamento, consulte fontes primárias e secundárias. Comentários e sugestões são bem-vindos. Como conciliar a gestão divina com a responsabilidade humana? Imagine um debate entre dois teólogos respeitados da história sobre como viver a fé no mundo. Este filodebate reúne Tomás de Aquino, 1225 a 1274, e Martinho Lutero, 1483 a 1546, para discutir a oikonomia divina. Aquino descreve a oikonomia como o ordenamento de Deus no mundo e na salvação. Lutero enfatiza a oikonomia da graça e a salvação pela fé. Inspirando-se em Aristóteles, Lutero adapta oikonomia para oeconomia, aplicando-o à vida familiar e material. Aquino, influenciado por Aristóteles, integra a oikonomia, a administração doméstica, à teologia, distinguindo-a da crematística, busca por riqueza. Para ele, oikonomia é um princípio moral na administração de bens e relações, enquanto crematística tem foco materialista. A oikonomia abrange também a ação de Deus na salvação, com a interação entre graça e livre-arbítrio. Aquino integra filosofia e teologia, defendendo que razão e fé coexistem. Para ele, a agência humana, guiada pela razão e fé, é essencial na ordem divina, com a graça cooperando com a vontade humana. Lutero, em sua exposição do Salmo 127, ele adapta a administração doméstica a uma perspectiva cristã, com ênfase na ética familiar. Ele distingue sua oeconomia de uma oikonomia excessivamente espiritualizada e abstrata. Lutero prioriza a dependência da graça divina e vê a administração familiar como expressão concreta da fé. Aquino integra Aristóteles à teologia cristã, buscando a síntese entre razão e fé. Lutero prioriza a dependência da graça e a palavra de Deus. A oeconomia de Lutero, embora com semelhanças práticas à oikonomia aristotélica, prioriza a expressão prática da fé. Um debate com implicações profundas para a maneira como entendemos o trabalho, a família e a responsabilidade cristã na sociedade atual. A graça, dom gratuito de Deus, não apenas nos justifica, mas também nos santifica e nos capacita para a oikonomia divina, a administração da casa de Deus. Assim como um mordomo fiel administra os bens de seu senhor, nós, cristãos, somos chamados a administrar os dons da graça com responsabilidade, colaborando com Deus na construção do seu reino. As boas obras, realizadas em sinergia com a graça, são a expressão tangível desta oikonomia. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Filipenses 2:13, capacitando-nos para esta missão. A lei natural, implantada por Deus em nossos corações, nos impele à virtude e nos guia na oikonomia da criação. A graça não anula a lei natural, mas a aperfeiçoa, capacitando-nos a cumprir a vontade de Deus com maior perfeição. Logo, a graça pode ser dividida em operante e cooperante. Operante é aquela em que Deus é o único agente que move a vontade humana para o bem, enquanto a cooperante é aquela em que a vontade humana movida por Deus também age em conjunto com Ele. Deus, cooperando conosco, aperfeiçoa o que Ele começou operando em nós, já que Ele, que aperfeiçoa cooperando com os que são dispostos, começa operando para que eles queiram. Assim, a graça operante nos move a querer o bem, e a graça cooperante nos assiste na realização desse bem.
Portanto, a graça não apenas nos justifica, mas também nos capacita a cumprir a vontade de Deus com maior perfeição, aperfeiçoando a lei natural implantada em nossos corações. Através da graça, somos fortalecidos para realizar boas obras, colaborando com Deus na administração de sua criação e na construção do seu reino. Reverendo Aquino, sua teologia complexa obscurece a simplicidade do Evangelho. Como eu sempre digo, as boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. A oikonomia divina, a administração da graça, não depende do nosso esforço, mas da fé em Cristo. É pela fé que recebemos a graça, como o próprio São Paulo afirma em Efésios 1:9-10. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa graça nos transforma. Lembre-se, Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolhe. A vontade humana, corrompida pelo pecado, é incapaz de alcançar o bem por si só. Sê pecador e peca fortemente, mas crê ainda mais fortemente. Somente a fé em Cristo nos liberta. Mestre Lutero, o Senhor mencionou a oikonomia da graça. Entretanto, usa o termo oikonomia para se referir aos assuntos terrenos. Poderia esclarecer a distinção entre oikonomia, no sentido bíblico, e oeconomia, como o Senhor a emprega, e como essa distinção se relaciona com a sua ênfase na fé? A oikonomia divina, a salvação, é pura graça, recebida pela fé. Somos justificados pela fé, não por obras, mas por dom de Deus. Já a oeconomia, termo de Aristóteles, trata da administração das coisas terrenas. No lar, cada pessoa deve realizar a função que lhe compete. A oeconomia abrange família, trabalho e a criação. É na oeconomia que a fé se manifesta no mundo. Como um pai, o cristão, guiado pela fé, usa os dons de Deus com responsabilidade. Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje plantaria uma árvore. A fé nos move. O cristão vive em Cristo e no próximo. Gálatas 2:20, cuidando da família. A mais amorosa relação é o bom casamento, trabalhando honestamente e administrando os recursos com sabedoria, não por obrigação, mas por amor e gratidão a Deus. Mestre Lutero, se a vontade humana está totalmente corrompida, como o Senhor interpreta a exortação de Paulo em Filipenses 2:12? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12 não se refere a uma cooperação com a graça, como se a nossa salvação dependesse do nosso esforço. O temor e tremor indicam a seriedade com que devemos encarar a nossa fé, a constante vigilância contra a tentação e o reconhecimento da grandeza da graça que nos foi concedida. Até aos 40 anos o homem permanece louco. Quando então começa a reconhecer a sua loucura, a vida já passou. E é preciso então reconhecer que dependemos totalmente da misericórdia divina. Mesmo justificados em Cristo, ainda lutamos contra o velho Adão que habita em nós. A nova criatura, porém, tem a primazia, vivificada pelo Espírito Santo. Como diz Paulo em Romanos 7:18-19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse prático. A salvação é dom, não conquista. Nós somos mendigos. Essa é a verdade. Mas, mestre Lutero, por que Deus nos exortaria a praticar o bem se não tivéssemos a capacidade, concedida pela graça, de corresponder a esse chamado? A lei natural, escrita em nossos corações, nos impele à virtude. A graça cura e aperfeiçoa a natureza, não a destrói. Negar o livre-arbítrio é negar a imago Dei no homem. Deus nos concede a capacidade de agir conforme a graça, pois, como falei, se as criaturas não tivessem um papel ativo, isso seria contrário à perfeição e à sabedoria divina. A graça, portanto, não apenas nos justifica, mas também nos capacita a cumprir a vontade de Deus com maior perfeição. Aquino, se a graça aperfeiçoa a natureza, em vez de substituí-la como o mestre Lutero afirma,
como se precaver do erro pelagiano que atribui ao homem a salvação por seus méritos e não por meio da graça como dom. A graça preveniente é essencial. Deus toma a iniciativa, movendo a vontade humana para o bem. A cooperação com a graça não é mérito humano, mas resposta ao dom divino. A graça não destrói a natureza, mas a eleva, permitindo que o homem participe da obra de Deus sem cair no pelagianismo. Mestre Lutero, se somos salvos pela graça, mediante a fé, independentemente das obras, não existe o risco de cairmos no libertinismo, ou seja, na crença de que somos livres para agir como quisermos, desprezando os preceitos divinos? A fé genuína jamais será passiva. Uma fé que não produz frutos é morta, como diz Tiago. Somos simul justus et peccator, justos pela imputação da justiça de Cristo, pecadores em nós mesmos. A fé que nos justifica não nos leva ao libertinismo, mas à verdadeira liberdade. A liberdade para servir a Deus e ao próximo. Assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Oração e serviço ao próximo. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. A fé que não se traduz em amor e serviço é como uma árvore que não dá frutos. Pode ter aparência de vida, mas está de fato morta. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Portanto, a liberdade cristã não é licenciosidade, mas responsabilidade. Como o senhor Aquino vê a justificação pela fé em relação às obras? Quais obras seriam frutos verdadeiros de tal fé e como isso se relaciona ao processo de salvação como um caminho cooperativo com Deus? A justificação pela fé é o início da nossa salvação, mas a fé verdadeira se manifesta em obras. As boas obras são frutos da graça e da fé viva. Elas não são meros atos externos, mas expressões da nossa cooperação com a graça divina. A fé sem obras é morta, como diz Tiago. A salvação é um processo contínuo de cooperação com Deus, onde a graça nos capacita a realizar boas obras que glorificam a Deus e beneficiam o próximo. A oikonomia divina se desdobra na história da salvação como uma revelação progressiva. Deus se comunica de múltiplas formas, visando nos conduzir passo a passo rumo à plena unidade com Ele. A lei e os profetas preparam o caminho para o Evangelho. Deus, em sua sabedoria, se adapta à capacidade humana de compreender. Cada etapa da revelação interpela a agência humana, exigindo uma resposta. Nossa participação sempre deve visar a glória de Deus e sua justiça manifestada. A lei, longe de ser obsoleta, faz parte da oikonomia divina, preparando o caminho para o Evangelho. Ela revela o pecado, sim, mas também nos orienta para a justiça e nos mostra a necessidade da graça. Como diz 1 Timóteo 1,4, devemos evitar especulações vazias e nos concentrar na obra de Deus, que se desdobra na história da salvação através da lei e dos profetas, culminando em Cristo. Reverendo Aquino, concordo que a obra de Deus é o nosso foco, mas essa obra não se limita à história da salvação. Ela se manifesta também na oikonomia, na vida diária. O Senhor enfatiza a lei como preparação para o Evangelho. Eu a vejo como espelho do nosso pecado, mostrando-nos a necessidade de Cristo, de modo que a lei se tornou o nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3, 24. A oikonomia, vivida em fé, é resposta à graça de Deus, gratidão e serviço ao próximo, cuidado com a família, trabalho honesto, não por lucro apenas, mas pelo bem comum, uso responsável dos recursos. Nada disso é fé passiva. A fé transforma o mundo. A fé nos justifica e depois nos impulsiona a agir. Os sacramentos instituídos por Cristo são instrumentos eficazes da graça ex opere operato, conferindo os dons divinos aos fiéis, independentemente da santidade do ministro, conforme ensinado pela Igreja. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, interpreta a palavra e administra os sacramentos. Ela guia,
aconselha e protege. Os sacramentos fortalecem os cristãos, capacitando-os para uma vida virtuosa. Os sacramentos, instituídos por Cristo, são canais da graça que nos santificam e nos incorporam à oikonomia da salvação. Eles não são meros símbolos, mas instrumentos eficazes da graça divina, ex opere operato. Aquino, pretender que ritos vazios, sem a verdadeira fé, possam transmitir a graça de Deus é blasfêmia, insulto à obra redentora de Cristo. Os sacramentos são meros símbolos, testemunhos da graça já recebida pela fé. Deus, em sua infinita sabedoria, instituiu meios visíveis para conferir a graça invisível. Os sacramentos são sinais eficazes, operando ex opere operato pela obra de Cristo. A própria obra de Cristo nos sacramentos, operando ex opere operato, é a garantia da graça divina. Contudo, o crente deve cuidar de sua salvação como ato de fé nele e responsabilidade que confia seu eterno destino, não aos méritos terrenos insuficientes, mas pela graça em Jesus consumada. Reverendo Aquino, sua insistência no ex opere operato coloca mais fé no Padre do que em Cristo. Quantos ritos e rituais distanciam o Pai de seus filhos? Cristo, sacrifício perfeito e suficiente, morreu uma vez por todas. Cristo Jesus reina agora para justificar os crentes que pela fé respondem afirmativamente. Os sacramentos não conferem graça, mas a testificam. Sinais e selos da graça recebida pela fé. Não há magia nos ritos, mas o poder de Cristo, presente pelo Espírito Santo na fé. A Igreja Romana erra ao enfatizar os sacramentos como ex opere operato. A oikonomia, para mim, reflete as responsabilidades cristãs neste mundo, enquanto a oikonomia da graça é obra exclusiva de Deus, sem méritos ou rituais. Oikonomia para a vida terrena e familiar, oikonomia para a salvação, simples assim. Deus, causa prima, governa todas as coisas por meio de sua providência, ordenando-as para o bem. A liberdade humana, embora limitada, é real e se insere no plano divino. O sofrimento não é causado diretamente por Deus, mas Ele o permite como instrumento pedagógico, visando nosso amadurecimento espiritual. Nossa agência, iluminada pela graça, se expressa na resposta livre ao chamado de Deus. A graça nos permite cooperar com Deus no processo de nossa salvação. Deus nos concede os dons, como um artista concede a tinta ao pintor. Mas a habilidade do pintor transforma as cores em uma bela imagem. A obra da graça nos transforma através de nossas ações. Deus, em sua providência, ordena todas as coisas para o bem, incluindo as atividades econômicas. A propriedade privada, por exemplo, quando administrada com justiça e caridade, contribui para o bem comum e reflete a oikonomia divina na ordem temporal. Mestres Aquino e Lutero, como suas visões de oikonomia ou economia se aplicam à questão da pobreza e da desigualdade social. Como o cristão deve responder a essas realidades à luz da fé e da responsabilidade? A oikonomia divina nos chama a agir com justiça e caridade. A propriedade privada, quando administrada de acordo com a lei natural e os princípios cristãos, deve ser usada para promover o bem comum e ajudar os necessitados. A prática da caridade, como a esmola e a liberalidade, é essencial para a oikonomia divina, pois contribui para a justiça social e o desenvolvimento econômico. A condenação da usura também é fundamental, pois a cobrança de juros excessivos prejudica a comunidade e distorce a justiça. A fé em Cristo nos impele à compaixão, à solidariedade com os pobres. A oikonomia não é acumular riquezas, mas servir ao próximo. Compartilhar recursos, buscar justiça social, é isso que a fé exige. Não podemos nos conformar com a desigualdade. Devemos agir confiando na graça de Deus. A verdadeira caridade vem da fé, não da obrigação. Deve-se doar com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente. Cuidar da família, educar os filhos, tratar servos e criadas com justiça e respeito, usar os recursos com responsabilidade, visando o bem comum, principalmente dos pobres,
Isso é a economia cristã. Deus chama o comerciante, o agricultor, o artesão, cada um na sua vocação, não para enriquecer a si mesmo, mas para servir. Aí está a verdadeira riqueza, a riqueza da economia cristã. Martinho Lutero. Se Deus preordena todas as coisas, qual o sentido da responsabilidade humana? Nossas escolhas não seriam mera ilusão? A soberania de Deus não anula nossa responsabilidade, mas a fundamenta. Deus nos dá a liberdade de responder à sua graça pela fé. Nossas escolhas, embora não nos salvem, têm consequências neste mundo. A fé em Cristo nos liberta para servir, com responsabilidade e amor. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Deus, em sua soberania, nos chama à fé. Sim, somos pecadores, simul justus et peccator, mas Cristo nos justifica. Eu sempre digo que ser pecador e peca fortemente, mas crê ainda mais fortemente. E é por gratidão a esse dom imerecido, não por obrigação, que servimos ao próximo. A responsabilidade nasce da fé que age pelo amor, não das obras. A fé nos justifica, mas a luta contra o pecado continua. Reitero a importância da razão iluminada pela fé, buscando a verdade em todas as coisas e cooperando com Deus, que trabalha por meio de nós com a graça concedida. As boas obras tornam-se assim as referências tangíveis que expressam de diferentes modos o sentido que cada cristão atribui à verdade do Evangelho, que testifica Cristo como o Filho unigênito do Criador, Salvador do mundo. Amém. Reafirmo a centralidade da fé em Cristo crucificado, única fonte de salvação e verdadeira liberdade. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Estas três referências, iluminadas pelo Espírito, são os guias seguros e confiáveis para interpretar seu mais elevado e completo sentido na jornada cristã que aponta sempre à pessoa de Cristo, a única que podia salvar por meio do perfeito sacrifício na cruz. Somente Cristo, nossa referência máxima para entender o sentido salvífico e totalizador da nova aliança. Nele e nele somente, nossa justificação e santificação plena para a glória de Deus e em cumprimento perfeito da promessa feita, consumada por Jesus. E essa fé se manifesta não apenas na esfera espiritual, mas também na economia, no cuidado com a família, no trabalho honesto e na administração responsável dos bens terrenos para a glória de Deus. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Amém. Este debate entre Aquino e Lutero revelou diferentes perspectivas sobre a relação entre a economia divina e a agência humana. Aquino destacou a sinergia entre graça e livre-arbítrio, a importância das obras como fruto da graça e o papel da Igreja na mediação da salvação. Lutero, por sua vez, enfatizou a sola gratia, sola fide e a centralidade da palavra de Deus, ressaltando a dependência radical do ser humano da graça divina. Apesar das divergências, ambos concordam que a salvação é dom de Deus. A questão central reside na forma como a agência humana se articula com a ação divina. Aquino vê uma cooperação, enquanto Lutero enfatiza a resposta da fé à graça. Se referências nos atos humanos, buscando justiça perfeita, se fazem parte da antiga aliança. O cristão reconhece em Cristo, por meio da cruz, ter superado e se tornado plenamente justo, novo sentido nele, como nova criatura nele, justificado somente pela graça de Cristo, manifestado por Deus para cumprimento do plano em perfeita unidade revelada, para sua perfeita glória. As implicações práticas desse debate são profundas para a vida cristã. Como viver a fé no mundo? Qual o papel das boas obras? Como compreender a ação de Deus em nossas vidas? Estas são perguntas que permanecem em aberto, desafiando-nos a aprofundar nossa reflexão teológica e a viver a nossa fé com autenticidade e responsabilidade.
O debate também levantou questões importantes sobre as implicações da oikonomia divina para a vida prática do cristão, a administração fiel dos recursos, o papel da igreja, a relação entre graça e obras e o significado do sofrimento são temas que continuam a desafiar os cristãos hoje. Este filodebate, embora seja entre figuras históricas, levanta questões ainda hoje relevantes, desafiando-nos a refletir sobre como vivemos a nossa fé num mundo marcado por injustiças sociais, consumismo e desigualdades econômicas. Segundo Aquino, qual o papel da graça na vida do cristão? A. A graça apenas justifica o cristão, não tendo papel na santificação. B. A graça justifica e santifica, capacitando o cristão para a oikonomia divina, a administração da casa de Deus, em cooperação com a vontade humana. C. A graça é irrelevante, pois a salvação depende exclusivamente do livre-arbítrio. Para Lutero, qual a fonte da salvação? A. As boas obras, realizadas em conformidade com a lei. B. A fé em Cristo, que concede a graça justificadora. C. Uma combinação de fé e boas obras. Qual a principal divergência entre Aquino e Lutero sobre o livre-arbítrio? A. Aquino nega o livre-arbítrio, enquanto Lutero o defende. B. Aquino defende o livre-arbítrio, em sinergia com a graça, enquanto Lutero acredita que a vontade humana está corrompida e só a graça pela fé pode libertá-la. C. Ambos concordam plenamente sobre o papel do livre-arbítrio na salvação. Como Aquino vê o papel da lei na história da salvação? A. A lei é obsoleta após a vinda de Cristo. B. A lei prepara o caminho para o Evangelho, revelando o pecado e orientando para a justiça. C. A lei é a única fonte de salvação. De acordo com Lutero, qual o principal propósito da lei? A. Justificar o cristão por meio das boas obras. B. Revelar o pecado e conduzir o indivíduo a Cristo. C. Oferecer um código moral detalhado para a vida cristã. Como Lutero entende que se manifesta a obra de Deus? A. Apenas na história da salvação. B. Apenas na esfera da oeconomia terrena. C. Tanto na história da salvação como na oeconomia, na administração das realidades terrenas. Segundo Aquino, qual a natureza dos sacramentos? A. Meros símbolos que representam a fé. B. Instrumentos eficazes da graça, ex opere operato. C. Atos que dependem exclusivamente da santidade do ministro. Qual a visão de Lutero sobre os sacramentos? A. Concorda com Aquino, afirmando que são canais da graça ex opere operato. B. Considera os sinais e selos da graça já recebida pela fé. C.
rejeita completamente os sacramentos, considerando-os desnecessários. Qual a principal diferença entre a visão de Aquino e a de Lutero sobre a Igreja? A. Aquino rejeita a autoridade da Igreja, enquanto Lutero a defende. B. Aquino vê a Igreja como mediadora da salvação, guiada pelo Espírito Santo na interpretação da palavra e administração dos sacramentos, enquanto Lutero enfatiza o sacerdócio de todos os crentes e a centralidade da palavra de Deus. C. Ambos têm visões idênticas sobre a Igreja e seu papel na salvação. Como Aquino entende a relação entre a providência divina e a liberdade humana? A. Deus determina todas as ações humanas, e o livre-arbítrio é uma ilusão. B. Deus permite o sofrimento como instrumento pedagógico, e a liberdade humana, embora limitada, é real e se insere no plano divino. C. Deus não interfere nas ações humanas, e o livre-arbítrio é absoluto. Como Lutero vê a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana? A. A soberania divina anula a responsabilidade humana. B. A soberania divina fundamenta a responsabilidade humana, concedendo a liberdade de responder à graça pela fé. C. A responsabilidade humana é anterior à soberania divina. De acordo com esse filodebate, qual a principal diferença entre a visão de Aquino e a de Lutero sobre a oeconomia em relação à pobreza? A. Aquino defende a acumulação de riquezas, enquanto Lutero a condena. B. Aquino enfatiza a justiça e a caridade na administração dos bens, condenando a usura, enquanto Lutero destaca a importância da vocação e do serviço ao próximo na oeconomia, além do compartilhamento de recursos e busca pela justiça social. C. Ambos desconsideram a pobreza como um problema teológico.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, deixe nos comentários abaixo. Obrigado.